Pai do Senhor, tudo bem? Queria falar hoje sobre o profeta Elias. Uma história que todo mundo conhece, ou quase todos. E ele é lembrado por aquele momento de auge que ele teve no Monte Carmelo, onde, desafiando os profetas de Baal, Balaíns e Astarote, em torno de 850, ele zombou deles porque era um desafio a quem orasse os seus deuses e o verdadeiro Deus responderia com fogo. Ele zombava dos profetas e daqueles demônios. Elias orou a Deus, preparou um altar, orou a Deus e o fogo desceu. E a Bíblia fala que ele, ao fio da espada, matou 850 profetas. Descendo ao Monte Carmelo, sem Deus falar nada. Ele já fala: manda dizer a Acabe que virá uma grande chuva. E 3 anos e meio não chovia naquela terra. E aí, depois dele ter falado, profetizado, ele começa a orar ao Senhor. E a Bíblia fala que ele ora por 7 vezes, com o rosto em pó. E cada vez que ele levantava seu rosto, ele perguntava ao seu discípulo se havia algum sinal. E na 7ª vez a Bíblia fala que uma nuvem do tamanho da mão de um homem se formou e que na sequência veio uma grande chuva. Mas Elias também é lembrado pelo momento que veio diante daquela situação vivenciada ao Monte Carmelo, a palavra de Jezabel, que ela o mataria até o dia seguinte, senão aquilo que aconteceu aos profetas dela aconteceria com ela. Pois bem, a Bíblia fala, continua narrando, que Elias temeu muito e fugiu. Parou debaixo de um pé de zimbro, deitou e desejou a morte. Veio um anjo do Senhor e lhe deu um pão, e ao deserto ele foi 40 dias, alimentado por aquele pão dado pelo anjo do Senhor, que é o Senhor. E ele retornou, profetizou, conheceu Eliseu, e o seu ministério foi transferido a Eliseu. Mas eu quero deixar alguns ensinamentos aqui rapidamente. Que quando ele chega a Eliseu, próximo da localidade onde ele iria já ser arrebatado, Eliseu, não deixando, insistindo com ele, diferente de Elias, Eliseu diz o seguinte: eu quero porção dobrada. E Elias disse assim: olha, dura coisa tu pediste. Em outras palavras, magoei, fiquei sentido, estou machucado, porque eu já fiz muito. Na verdade, Elias queria continuar fazendo mais, mas só que já era dado o ponto final. Talvez porque ele desistiu do seu ministério, talvez porque ele desejou a morte, mas de alguma forma o Senhor já tinha traçado o final do seu ministério. Fato é que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez, e ele é reconhecido como um grande profeta também. Então, o primeiro sinal é que nós devemos, ainda nos momentos difíceis do nosso ministério, nós devemos lembrar do momento de glória do nosso ministério. Porque lembrando desses momentos de glória, isso vai fortificar nossa caminhada, porque nós colocamos na cabeça assim: Deus já fez por mim, e eu creio que Ele vai continuará fazendo. Então nós temos que ter foco nesse momento de glória, e eu mostro o exemplo. Nessa caminhada no deserto, esses 40 dias, a Bíblia fala que Elias não pensa em nada, só tem medo. E o medo é algo terrível, porque ele cega o profeta, ele cega o pregador, ele cega o crente, e ele afasta de Deus. A verdade é que a Bíblia fala que veio fogo, e Elias questionava se o Senhor estava no fogo, junto à montanha, ao monte.
Veio um terremoto, Elias questionou se o Senhor está o terremoto. E olha que coisa surpreendente, o Senhor cutuca Elias e fala assim: eu estive esse tempo todo do teu lado. Elias estava tão cego pelo medo que não conseguia sentir mais Deus. O homem que orava e que fazia descer fogo do céu. O homem que tinha extrema intimidade com Deus. O homem que desafiou 850 profetas de deuses estranhos. Mas Elias não se lembrou do momento em que ele ficou 3 anos e meio no deserto também antes, sem chover, em torno de 3 anos, junto ao rio, onde todo dia vinha a provisão de Deus para a vida dele. Deus colocava um animal carniceiro, corvo, que deveria comer a carne, mas não comia, porque existia uma ordem do Senhor para servir o profeta Elias. Deus o colocou junto a um ribeiro, junto a um rio, para que não lhe faltasse água. E ele só saiu do deserto porque a Bíblia fala que a água estava acabando, o rio estava secando. Então, ele vai a uma cidade distante. E Deus, fazendo o impossível, porque a especialidade de Deus é agir no campo da impossibilidade, coloca uma viúva para sustentar Eliseu. E Deus prospera aquela viúva de tal maneira que a Bíblia nem cita mais o nome, não cita o nome dela, mas dá relato do testemunho, de tão importante que foi. Fato é que por 3 anos e meio Deus manteve Elias de pé. E esses 40 dias, no momento de fraqueza, que todos nós estamos suscetíveis, Elias desejou a morte, enfraquecido, com medo. Talvez tenha sido esse fato o selo do final do teu ministério. É por isso que ele fala: dura coisa pediste a Eliseu, porque Elias era para ter feito muito mais, eu penso. Fato é que até na morte de Eliseu, ele continuava operando milagres. A Bíblia fala que o soldado morto cai ao seu túmulo, toca-lhe o seu corpo e ele levanta ressuscitado. Porque a porção sobre a vida de Eliseu foi dobrada na vida de Elias. Elias podia ter feito muito mais do que o servo dele, mas eu creio que por um momento de fraqueza Deus respeita esse momento na nossa vida. Então, ainda que estejamos fracos, vamos nos alimentar, vamos buscar, vamos pensar nos dias fortes. Lembro eu de uma passagem singular na Bíblia Sagrada, que depois de muitos anos de batalha, Josué, conversando com Caleb, pergunta: como que está o teu ânimo? E ele fala: como se fosse jovens, como se fosse há 40 anos atrás, quando o Senhor nos prometeu, porque eu estou olhando para a promessa. Eu não estou olhando essa dificuldade, eu não estou olhando o tempo da provação, eu não estou olhando o tempo que nós gastamos para chegar até aqui, mas eu estou de olho na promessa, porque quem prometeu, ele é fiel para cumprir. E com este ânimo eles derrotam os inimigos e tomam posse definitiva de Canaã, para dividir aquela terra e gozar eles e a sua posterioridade dos benefícios daquela terra que mana leite e mel. Então, meu querido irmão, foca nos dias de glória, se recorda, pense: Deus fez, Ele vai fazer. Eu estou passando por esse momento, essa situação, porque existe algo na minha vida, um aprendizado. Talvez no deserto, Deus não fala, você não ouve voz, mas Deus manda o corvo para te alimentar. Talvez no deserto, nem talvez uma palavra que poderia vir, é porque Deus está fortificando a tua estrutura para você buscar e não se acostumar mais necessariamente, talvez, só em receber. Porque chegará o dia em que você, como líder, você vai ter que ter para dar, mas vai lhe faltar muito tempo, pouco tempo, melhor dizer, vai lhe faltar tempo para poder receber.
porque o seu tempo vai ser sugado para você ter para dar. Que essa lição de Elias fique como Tiago escreve no capítulo 5, que ele foi provado, as mesmas paixões que nós temos, mas ele orou e o céu se fechou, e ele orou de novo e o céu se abriu, a chuva. Se Elias fez, nós também conseguimos fazer, e eu ainda acredito que possamos fazer melhor, porque ele deixou um legado, um ensinamento dos sentimentos dos maus dias, pode nos levar ao fim do nosso ministério, da nossa chamada. Mas eu me lembro de um grande ensinamento de Paulo, conhecido: revestivos de toda a armadura de Deus. Vai lá para Efésios 6, para que nesses dias maus, se você não está nos dias maus, continua se revestindo na armadura de Deus, porque você está enchendo a tua botija de óleo, de oração, de Deus, para que quando vier os dias maus, você possa suportar. Então, meu irmão, permaneça firme e constante, porque logo, logo a glória de Deus manifestará. Aprenda o que Deus quer numa situação difícil, nessa prova, para a tua vida. Faça aquilo a qual Deus está lhe separando e prossiga, meu irmão, a sua caminhada. Não para. Amém? Deus abençoe a tua vida, o teu dia. Uma palavra para o teu coração, para fortificar a tua fé e você não desistir da tua caminhada. Desistência para o cristão não é uma palavra conhecida. A nossa é insistência. Em nome de Jesus você vai conseguir alcançar a tua vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em Cristo Jesus.